puder, a sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 4 e verso 4. Livro de 2 Samuel, capítulo 4, verso 4. Aleluia. Obrigada, querida. Você fugiu hoje, hein? Estou de olho em você. Milene quase ficou da cor de um papel, mas veio. Aleluia. É assim que tem que ser. Obrigada, querido. Deus abençoe. 2 Samuel, capítulo 4, verso 4, diz assim: E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela para fugir, ele caiu e ficou coxo, e seu nome era Mefibosete. Amém? Precisa ler de novo não, né? Pode sentar então, glória a Deus. É porque às vezes a gente lê e parece que não entende mais ou menos assim, né? Aí a gente lê de novo para fixar a leitura. A palavra do Senhor está nessa casa e ela é autoridade, como o meu esposo costuma falar. Ela é autoridade aqui, amém? E eu creio que Deus está nesta casa. Eu creio que a presença do Senhor é real neste lugar. Se está estranho para você, se está diferente o teu culto, eu vou te perguntar, mas como diz o meu pai, benção papai. Hoje a gente não se viu. Como diz o meu pai, não responda, né? É aquela pergunta que você responde só para você mesmo. Se está estranho o culto, você entregou o teu melhor, né? Não responda, como diz o meu pai. Mas, a partir de agora, eu gostaria de te convidar a verdadeiramente se conectar. Se alguma coisa, como a Raquel falou, tirou tua atenção, mudou alguma coisa, nós estamos nos adaptando, irmãos. Com essa chuva de bênção que Deus está mandando aqui de músico. A gente está se adaptando, não está fácil para a gente. É chuva de bênção. Eu lembro quando era eu, gente. Pelo amor de Jesus Cristo, só o Senhor na causa. Aí veio um, veio outro, e Deus de repente nos abençoa dessa forma. Um dia é um guitarrista, um dia é um tecladista. Deus tem cuidado de nós, porque Ele ama o tempo de louvor. Ele ama o tempo de entrega, e a gente não vai abrir mão disso, em nome de Jesus. Vai chegar um dia que vai estar tudo perfeito, que esses meninos não vai ser de igreja nenhuma, vai ser da comunidade cristã Esperança Eterna, amém, aleluia, e aí todo mundo chega no horário, amém, aleluia, e ensaia bonitinho, amém, aleluia, e a coisa vai fluir, porque Deus gosta de ordem e decência, não é verdade? Deus, Ele tem prazer na ordem e na decência. E louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Amém? Então eu profetizo na vida de vocês serão tudo da comunidade cristã. Glória a Deus. Então vamos falar desse abençoado aqui, Mefibosete. O título dessa palavra é: Lodebar não guarda, Lodebar esconde. Fala aí para o irmão, só para memorizar. Essa coisa a gente não pode perder esse costume, não. Lodebar não guarda. Fala aí. Lodebar esconde. Lodebar não guarda. Lodebar é a cidade, é o nome da cidade. Lodebar esconde. É disso que a gente vai falar hoje, amém? Lodebar no hebraico diz assim: Lo quer dizer não, e debar quer dizer pasto ou pastagem. Ou seja, terra que não tem pastagem, terra que não tem pasto, certo? Isso quer dizer que Lodebar era uma cidade horrorosa? Não. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que sim, que Lodebar era muito difícil, era um lugar muito árido, mas outros dizem que não, que Lodebar pelo fato de não ter pasto, não quer dizer que era uma cidade horrorosa. Mas eu quero te lembrar que Lodebar não guarda, Lodebar esconde. Uma coisa é você estar guardado, muito bem guardado. Outra coisa é você estar escondido por algum motivo. E a gente vai entender aqui hoje, amém? Então vamos lá, Mefibosete é o nome desse abençoado que vai entrar para a história hoje aqui de novo. Aleluia. Então, Lodebar era o esconderijo de Mefibosete. Mefibosete
era filho de Jonatas. Quem lembra de Jonatas, amigo do rei Davi, amigo inseparável? Mefibosete era filho de Jonatas, automaticamente neto do rei Saul. Deixa esse teclado bem baixinho aí, querido. Mas continua, não para não, pelo amor de Deus. E Mefibosete, o nome Mefibosete significa vergonha destruidora. Gente do céu. Sabe como significa o meu nome? Eles ama, Deus ama. Glória a Deus. Na verdade não é Deus ama, é Deus ouviu. Deus ouviu. É melhor, né? Melhor ainda. Eles ama significa Deus ouviu. Esse significado sempre me trouxe alegria. Saber que meu nome significa isso sempre me trouxe alegria. Eu creio mais duplamente que Deus me ouve. Agora tu imagina ter o nome Lodebar, vergonha destruidora. A gente entende que esse nome foi alterado, né? Esse nome se tornou a partir dos 5 anos de idade, quando aconteceu o que a gente leu. Então o que a gente leu aqui, né? Aos 5 anos ele descobre, chega a notícia que o rei Saul e Jonatas, o seu pai, ou seja, o seu avô e o seu pai, morreram na guerra. E aí a gente entende que quando um reino avança e mata aquele rei antigo, automaticamente mata toda a sua linhagem para que ninguém queira crescer, para que ninguém queira se vingar. Então destrói todo mundo. Quando a notícia chega que Jonatas e o rei Saul estavam lá na guerra e morreram, essa cuidadora se desespera. E ela fala, eu não vou deixar matar meu menino, né? Imagina uma babá que ama. Não vou deixar, eu vou dar um jeito de salvar a vida dele. E ela sai tão sofrida, correndo, sem pensar nem o que está fazendo, que ela deixa aquele menino cair. E o menino quebra as 2 pernas e se torna aleijado, se torna coxo. E nisso começa o desenrolar de uma história, onde essa criança vai ser escondido em Lodebar. Ele não vai ser guardado, ele vai ser escondido, porque ele estava fugindo da morte. Ele estava como vergonha eterna, escondido. Não tinha solução para a sua vida. Então, por mais que essa cidade fosse linda, aquele menino não podia brincar na rua. Por mais que o local fosse totalmente legal, aquela criança não podia ser vista. Ele estava escondido, porque Lodebar não guarda, Lodebar esconde. Amém? Então a gente vai entendendo que de neto do rei, de toda aquela regalia, vocês podem imaginar, de ser neto de um rei, né? De receber todos os cuidados, tinha uma ama só para ele, para cuidar de todas as necessidades dele. Ele agora se torna um fugitivo, um foragido, uma pessoa que temia a morte constantemente. Então aquele menino de 5 anos começa a viver os seus traumas, começa a ser desenvolvido ali os seus traumas, né? Lodebar, como eu já falei, esconderijo de Mefibosete. E aí eu quero entrar nesse pedacinho aqui, porque se eu estou falando que Lodebar não guarda, esconde, né? Eu quero trazer à tua memória que os traumas te levam para um esconderijo. E no esconderijo ninguém aparece. No esconderijo sonhos não aparecem, sonhos não são alimentados, né? No esconderijo, a alegria, ela fica abafada, ela fica guardada, porque não existe outra saída. Eu só estou aqui me escondendo. Então aquela criança que corria, que brincava, passou a se esconder, passou a ser dependente físico, né? Ficou sem ninguém, sem nenhum familiar, perdeu todos os seus familiares, trauma chegou nessa vida. E assim, como diz a gente lá na Bahia, né? Chegou de enxurrada, né? Chegou com tudo na vida dele. E chegou de uma vez, aos 5 anos de idade. E a gente vai entendendo que o trauma, ele coloca você em Lodebar. Vocês estão me entendendo? Amém? Vocês estão aqui? Eu tenho essa voz assim que parece que eu vou botar vocês para dormir, mas não é para vocês dormir não, pelo amor de Jesus Cristo. Tá bom? Então, traumas de Mefibosete. Vamos lá? Vamos entender? Perdeu toda a sua família. Sua regalia, sua segurança.
seu pensamento de se tornar um futuro rei, né? Então, o seu preparo, todo aquele preparo, porque ele poderia se tornar um futuro rei, né? Normalmente seria rei Saul, o Jonatas, né? E depois ele. Era para ser assim. Então, existia ali todo um preparo. Então, traumas, perdeu sua regalia, perdeu seu preparo para se tornar um rei, passou a viver escondido, ser coxo e doente. A gente vai entender já já porque que isso, além do problema físico, além da decepção de não poder correr, era um grande trauma naquela época. Viver de favores, né? Era o reizinho, vamos dizer assim, e ele passa a viver de favores, dependente de pessoas, sendo um condenado à morte, sair da sua terra, né? E aí o medo de morrer, que a gente entende que isso gera todos os dias uma angústia eterna, o medo de morrer. Quando a gente fala de síndrome de pânico, o que mais está presente ali é o medo da morte, né? E o medo da morte faz com que a pessoa se afunde, com que a pessoa se esconda, com que a pessoa enlouqueça, com que a pessoa pare de sonhar, pare de querer crescer. O medo da morte traz angústia profunda, constante. Então, imagine aquela criança constantemente temendo alguém bater naquela porta e encontrar ele, porque aquela criança sabia pelo seu pai quem era o rei Davi. Então, na cabeça dele, a qualquer momento o rei Davi ia achar ele e ia colocar um fim naquela situação. Por mais que aleijado, ele não ia conseguir reinar de verdade. Por mais que ele não apresentava ameaça nenhuma para o reinado do rei Davi. Mas era a regra da sociedade, era a regra daquela época. Tem que exterminar toda a linhagem antiga. Então aquele medo era constante na vida daquele homem, daquele menino que se tornou um homem vivendo com esse medo. Ok? Então, em Lodebar se esconde e se perde a sua própria identidade. Eu sei que o Espírito Santo está falando contigo nessa palavra. Eu sei porque eu sinto Ele aqui. Aleluia. Cadê a tua identidade? Quem é você? Será que o medo de qualquer coisa, de crescer, de vencer, de lutar, de orar, será que o medo está tirando você de viver o que Deus quer que você viva? Será que o medo de avançar está fazendo você cair aqui em Lodebar e perder a tua identidade? Aquele menino, quando é levado para Lodebar, que cai, se machuca, perdeu toda a família, ele ganha um novo nome. Ele queria, ele escolheu. Você quer me dizer que o rei Saul, que o Jonatas escolheu esse nome amaldiçoado para o filho? Não escolheu. Mas ele tem esse nome, ele recebe esse nome porque agora ele passou a ser uma desgraça, uma vergonha. Será que o medo está colocando você em Lodebar? Será que o medo está te escondendo em algum lugar e você está deixando de viver os projetos de Deus? Eu quero chamar a tua atenção nessa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Não queira voltar a Lodebar. O trauma que te paralisa te faz se ver como ninguém. E aí aquele trauma daquele menino, né, que levou ele a se sentir como ninguém, foi tão terrível, que ele se coloca como um cão morto. Ele se denomina um cão morto. Além de ser um cão, não é mais um humano, né? Já saiu da sua... Olha como aquela cidade, aquela situação, olha como Lodebar alterou a identidade própria daquele homem. Não vamos mais chamar ele de menino a partir daqui, amém? Agora ele já cresceu. E agora ele se vê como um cão morto. Como é que você está se vendo? Eu sei que a palavra de Deus não volta vazia. Eu sei que foi o Senhor que colocou. Eu estava aqui orando sexta-feira. Nós viemos aqui a oração. E eu estava orando. E Deus colocou no meu coração. Fala de Lodebar.
Sabe quando a palavra aparece assim? Aquelas coisas de Deus, sabe, Keila? Aparece assim, no meio da rua, assim, puf. A rua foi aqui mesmo, eu estava bem aí. A rua foi aqui mesmo. Lodebar. Foi misericórdia. Estou orando demais aqui, o que aconteceu? Fala sobre Lodebar. Então o Espírito Santo te trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra. O que está fazendo você se esconder? Até onde os teus traumas vão dominar as tuas decisões? Até onde você vai permitir que os teus traumas tirem você do propósito que Deus criou você para ser? Até onde? Porque aquele homem agora crescido, ele vai dizer assim, olha, no verso 8, capítulo 9 de 2 Samuel, verso 8, ele diz assim, olha, então se inclinou e disse, quem é o teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Quem sou eu para que você me olha? Para que você olha para mim? Quem sou eu? Um cão morto como eu. Era assim como que aquele homem estava se sentindo. Era assim, foi assim que Lodebar deixou aquele homem. Aleluia. Foi assim que Lodebar, que não guarda, esconde, fez aquele homem se sentir. Por que você está se escondendo? É das mudanças que precisam acontecer? É das tomadas de decisão que precisam surgir, brotar de dentro de você? Do que você está se escondendo? Até quando você vai permitir que Lodebar esconda você? Lodebar agora começa a ganhar o nome de traumas. Lugar de traumas. Coloquei um nome novo agora em Lodebar. Lugar de traumas. Até onde você vai permitir que Lodebar te esconda? Porque você não está guardado. É ilusão. Se vierem bater a tua porta, se Deus permitir que te encontrem, vão te encontrar. E pode ser para o bem, ou pode ser para o mal. Até onde você vai ficar escondido? Aquele menino tinha um motivo para se esconder. Aquele menino foi obrigado a se esconder. Ele podia correr, irmãos? Ele tinha como se sustentar? Ele podia encarar a sociedade e dizer, eu estou vivo, eu vou trabalhar, eu vou correr atrás, eu vou vencer, eu vou mudar a minha identidade, ninguém vai saber quem eu sou, mas eu vou estar no meio da sociedade. Ele podia. Isso foi tirado dele. Isso foi tirado dele. Então aquele menino tinha motivos para estar escondido em Lodebar. E eu vim te dizer que você não tem esse motivo. Eu vim te dizer que você não tem motivo para estar em Lodebar. Pastora, você não sabe o que você está falando. A minha prova é gigantesca. Você está aí com duas pernas, glórias a Deus. Com o ouvido me ouvindo. Você que está em casa, mesmo que seja um deficiente físico, você não tem motivo para estar em Lodebar. Eu vou te dizer por quê. A misericórdia do Senhor, aleluia, ela te alcança. A misericórdia do Senhor que Deus deu através do Senhor Jesus Cristo, ela te abraça, ela te alcança. Existe uma aliança que muda a tua história se você permitir. Existe uma aliança divina que transforma você de dentro para fora. E a deficiência física é nada para esse Deus. Porque a aliança que Ele tem com você, Ele muda de dentro para fora. E se você é transformado de dentro para fora, a dependência física não te paralisa, não te leva para Lodebar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí eu vou te mostrar o que aconteceu com ele. O trauma que te paralisa te faz se ver como um cão, como aquele homem se viu. Jonatas e Davi, eu quero ler para você 1 Samuel, capítulo 20. Diz assim. Bíblia, irmãos, Bíblia, bora de Bíblia, que a gente não erra. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 20, diz assim o verso 14. E se eu então ainda viver,
porventura não usarás comigo de beneficência do Senhor para que não morra? Nem tampouco cortarás da minha casa a tua descendência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Sabe o que aconteceu aqui? Verso 16. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava. Porquanto o amava com todo o amor da sua alma. Eram dois amigos que cresceram juntos, que se entendiam, que conectaram a história, que batalhavam juntos. E um dia, Jonatas conversando com Davi rei: se acontecer algo comigo, se Deus te der vitória com os teus inimigos, diga-se de passagem, o inimigo era o pai do próprio Jonatas. Se Deus te der vitória, então você faz uma aliança comigo, que você não vai destruir a minha descendência. Você faz comigo uma aliança, você foge desse padrão que está descrito aí, faz uma aliança comigo, que você não vai destruir a minha descendência. E Davi faz aquela aliança. E a aliança feita é aliança para sempre, aleluia. Aliança feita com as coisas sagradas é aliança para sempre. E é por isso que Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele se lembra da aliança que fez contigo. Ele se lembra da aliança que fez contigo e Ele quer te arrancar de Lodebar nessa noite. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então essa aliança foi feita e Jonatas ficou tranquilo, porque Jonatas sabia a integridade de Davi. Então ele ficou tranquilo. E Jonatas morre e o seu filho começa a viver esses traumas, né? E aí eu quero fazer você entender por que Deus, aleluia, fez você estar aqui nessa noite. Por que eu estou dizendo que você não tem motivos para ficar em Lodebar? Os traumas podem ter te levado para Lodebar, mas você não tem motivos para continuar lá. Por que não? Porque aqui, ó, João, aleluia, capítulo 3, versículo 16... diz o quê? Quem é crente lê a Bíblia, fala para mim. Aleluia! Porque Deus amou o mundo de tal maneira, aleluia, que deu seu único filho para que morresse por mim e por você, para que todo aquele que nele cresce fosse salvo, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Você não tem motivo para estar em Lodebar, aleluia. Sai daí, pelo amor de Deus. Sai desse lugar de vitimismo, sai desse lugar que os traumas te levou. Você está sendo chamado para a vida, para o renovo que Deus tem nessa terra. Deus está te chamando, Deus está abrindo os teus horizontes, abrindo as tuas emoções, abrindo a casinha que estava fechada das tuas emoções para te dizer: sai de Lodebar. Sai daí, se mexe para sair, porque Deus já abriu a porta da cidade. Deus já fez com que encontrasse você. Hoje, com essa palavra, Deus está fazendo com que te encontrassem. Aleluia. E aí, o que acontece com esse menino? O que acontece com esse menino? Que agora eu estou agoniada para chegar no final. Aleluia. Agora que eu estou agoniada para chegar logo lá. O que acontece com ele? Bendito seja o nome do Senhor. Vamos voltar lá. 2 Samuel. Glórias ao nome do Senhor. Capítulo 4. Verso 4. Eu vou ler aqui, eu vou falar para vocês rapidinho para a gente não perder muito tempo. 2 Samuel 5, do 6 ao 8, diz assim: que o rei Davi, ele chegou para destruir um povo. Tá? Vocês estão comigo? Amém? Glória a Deus. O rei Davi chega para destruir um povo. E lá aquele povo começa a zombar do rei Davi. Se eu colocar aí fora
era só os coxos, aleijado e cego, já vai ser o suficiente para paralisar vocês. Eles começam a rir, está lá escrito no capítulo 5, versos 6 a 8. Eles começam a olhar para o rei Davi lá fora, já com o povo, com a turma dele, para invadir, porque ele seguia avançando os territórios que Deus mandava ele conquistar, ele seguia conquistando. E ele chega lá e aquele povo vai rir dele. Se eu colocar aí fora os coxos e os aleijados e os cegos, né, já vai ser o suficiente para destruir vocês. E sobe uma raiva em Davi. Davi era guerreiro, vocês se lembram disso? Davi andava com os mauzão, que gostava de guerra, guerreando uma causa por amor ao reino do Senhor. Mas ele era da guerra. E Davi está ali para cumprir o que Deus mandou, a ordenança do Senhor. E aquele povo começa a zombar. Davi começou a ter ódio no coração dele. E ele determina: na minha mesa não vai comer nem coxo, nem cego. E agora? Na minha casa não entra coxo e cego. Ele entrou naquele povo, ele destruiu aquele povo, ele conquistou. Mas ele pegou ranço daquilo, daquela pirraça que fizeram com ele. Então ele ficou com raiva de coxo e de cego. E quando encontra Mefibosete, ele era o quê? Vocês estão aqui? Fala alto aí que eu estou falando alto para vocês. Coxo. E agora Jesus, não é José não, é Jesus. Se existir uma aliança com Jonatas, e agora que Davi era o rei, e o que Davi falava estava válido. Quando existe uma aliança, até o rei se curva para te abençoar. Quando existe uma aliança tua com o Senhor, até a maior autoridade se curva para te abençoar. Creia que Deus não te quer em Lodebar, em nome de Jesus. Receba essa palavra hoje no teu coração. Permita que a mudança aconteça na tua vida. Deus não te quer em Lodebar. Ah, mas é porque aconteceu. Deus está jogando fora o que aconteceu em Lodebar. Aleluia. Deus está destruindo o que aconteceu em Lodebar para garantir a aliança que fez contigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Só existe um porquê, um porém aqui, para que todo aquele que nele cresce. Quando eu creio em Jesus, eu obedeço a Ele. Quando eu creio em Jesus, eu me curvo a Ele. Quando eu creio em Jesus, eu permito que Ele entre na minha casa e tire todas as coisas que não convêm. Aleluia. Então todo aquele que nele crê, não é só dizer, eu sou crente, eu vou à igreja, eu acredito que Jesus é o Salvador, amém. Dentro desse crer, existem muitas condições, e a maior delas é obedecer. Se você crê nesse sentido, a promessa, a aliança está feita contigo. Lodebar com seus traumas não vão mais paralisar a tua história. E aquele menino, que agora é homem, recebido pelo rei Davi, se coloca assim como alguém que não é merecedor, se apresenta como alguém que não poderia estar ali. Ele se vê como alguém que não merecia aquele perdão, ao ponto dele dizer, como um cachorro morto estou. Quem sou eu para que tu olhes para mim? Ele se vê daquela situação, ele se vê naquele jeito, ao ponto de não, entre aspas, quase que não receber. Ai, Jesus, quantas vezes a gente se coloca numa situação de tão pequeno, mas tão pequeno, Jesus, mas tão pequeno, que eu não mereço nem teu perdão. Nós não merecemos mesmo, irmãos. Nós não merecemos mesmo.
Que dia foi que a gente passou a acreditar que merecíamos porque a gente andava bem, e quando a gente passou a andar mal, a gente passa a acreditar que a gente não merece mais? A gente nunca mereceu. O perdão que você recebe hoje é graça, é aliança, é porque Ele fez a aliança lá. Pega a Bíblia, primeiro livro da Bíblia, existe uma aliança que foi feita e Ele não muda, aleluia. Ele não desiste da sua palavra. Então por essa aliança Ele te chama para sair de Lodebar, para sair deste lugar que está fazendo você se sentir dessa forma. A condição é: obedece, aleluia. Entra pelo caminho, obedece, aceita o chamado, aceita o abraço, aceita o acolhimento, vem viver. E aqui é a parte da história que todo mundo ouve: vem sentar na mesa do rei. Aleluia! Vem sentar na mesa do rei, porque agora o rei Davi se esquece da raiva que ele ficou, da maldição que ele lançou, por causa da aliança que ele fez. E ele fala: a partir de hoje, oh Jesus, aleluia, a partir de hoje, você vai comer na minha mesa. A partir de hoje, é daqui que sairá o teu sustento. A partir de hoje, até os que cuidavam de você, que não tem nada a ver com o teu sangue, a partir de hoje eles também serão abençoados. Por causa da aliança. Existe uma aliança. Você não está recebendo nada porque você merece. Eu não recebo nada porque eu mereço. O Senhor quer transformar as nossas vidas. O Senhor quer fazer a gente viver o seu melhor nessa terra. Parece, gente, que a gente não quer mais alcançar isso. A gente está olhando, vê uma coisa, vê outra, vê explosão, vê não sei o que, é governo A que perdeu para o governo B. A gente parece que se perdeu. Deus continua no comando. Deus continua no controle. Só vai acabar quando a trombeta soar. Enquanto a trombeta não soar, Ele fala: eu sei os planos que tenho sobre vós. Eu sei o que eu tenho ao teu respeito. Os pensamentos que saem de mim para você são pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Aleluia. Para quê que Ele pensa sobre você? Para quê? Para jogar fora os pensamentos? Para ficar só no campo da ilusão? Para te dar o fim que você deseja. Aleluia. Ele que completou a frase, não fui eu. Eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, para te dar o fim que você deseja. Porque o fim que você deseja, Ele já colocou na tua alma. É a tua alma que grita para esse fim de saída de Lodebar. É a tua alma que grita, porque o Senhor te ama. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui porque aconteceu. Esse Deus te ama demais. Esse Deus bateu na porta do teu coração, te incomodou, te inquietou e falou: vai, que é hoje que eu te tiro de Lodebar. Aleluia. Oh, na suianda lá, broxô. Eu queria que você pudesse sentir o que eu estou sentindo aqui. Eu queria que você pudesse sentir o que eu estou vendo, que o Senhor quer fazer com você aqui. Isso aqui não é mensagem de coach não, irmãos. Isso aqui é a palavra de Deus que está te mostrando o caminho. Porque no campo das tuas emoções é onde o diabo tem te segurado. Lodebar que está te destruindo são os teus traumas. Eu sou psicóloga, não vai adiantar você me pagar rios de dinheiro. Não vai adiantar você ir ao psiquiatra e gastar um monte com remédio, se você não quiser sair de Lodebar. Porque além, você pode ir, você deve buscar ajuda. Mas além dessa ajuda, você é especial, ao ponto de ter a ajuda sobrenatural. Por que que você só está aceitando a ajuda da terra? Por que que você não quer?
Agarrar nas mãos dele e dizer: Senhor, me tira dessa terra de traumas. Me tira desse lugar de traumas, de dor. Eu permito que o Senhor me lave totalmente por dentro. Aleluia. Eu permito, Senhor, que o Senhor tire. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe tudo que pertencia a Saul. Aleluia. Fica no gancho aí. Fica no gancho, tá? Para soltar um louvor aí. Tudo que pertencia a Saul, de toda a sua casa, tenho dado ao seu filho. Não vai ser migalha. Chega de migalha. Chega de ser o que sobrava da família dos outros. Chega de ser, eu estou falando aqui no âmbito espiritual. Chega de ser um pouquinho. Chega de ser uma palavrinha de ânimo agora. E aí você volta para Lodebar. Chega de ser um remedinho aqui. E aí depois você volta para Lodebar. Chega! Agora é banquete. Aleluia! Banquete sobra, irmão. Banquete sobra para a gente às vezes até jogar fora. Banquete sobra. Banquete, você entra na mesa, você escolhe. Se você não gosta de um, você vai gostar do outro. Você vai querer o outro. Vai ter de sobra para você. É para esse lugar que Jesus está te chamando nessa noite. É para esse lugar que o Senhor quer te trazer. Desbloqueia a tua mente em nome de Jesus. Desbloqueia as tuas emoções em nome de Jesus. Se permita viver fora dessa cidade. Se permita viver fora deste lugar. E o verso 13 do capítulo 9 diz assim. Aleluia. Ei, Jesus maravilhoso. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Aleluia. Quem ouviu? Ele morava em Jerusalém, já saiu de Lodebar, amém? Saiu de Lodebar, não está mais lá. Morava em Jerusalém, comia todos os dias, de contínuo todos os dias, picava cartão. Ai, gente, eu amo filar uma boia. Imagina filar uma boia na casa do rei, todos os dias. Se é de contínuo, é café da manhã, almoço e janta. Todos os dias comia à mesa do rei. E aí o grande detalhe que eu quero dizer para você, a palavra de Deus não destacou isso aqui à toa, não. Comia à mesa do rei. E era coxo de ambas as pernas. Olha, menino. E o bichinho ainda era coxo de ambas as pernas. E comia na mesa do rei. Porque a tua deficiência não paralisa a aliança feita com o Senhor. A tua deficiência, o teu problema, a tua dificuldade, o que está te segurando, o que está te impedindo de caminhar, não paralisa a mão forte do Senhor para te abençoar. A história conta que Davi começou a se inquietar e falou: ainda existe algum descendente de Jonatas? Algo nele ainda existe? Eu quero saber se existe, se ficou alguém. E quando aquele povo bate na porta e encontra aquele homem paralítico, encontra aquele homem coxo e leva até Davi, ele teme a morte. Ele sai de Lodebar, não sai sorrindo. Ele não sai dizendo: eba, estou indo comer na mesa do rei. Ele não sabia. Ele não sabia da aliança. Ele não sabia do propósito. Ele não sabia. Ele não sai felizinho. Eu acredito que ele tenta se esconder mais ainda. Até que o enviado do rei, diz a palavra do Senhor, vai e fala: não, calma. Não vamos te fazer mal. Se acalma. O rei mandou te buscar. Por causa de uma aliança que ele tem com teu pai. Aleluia. Por causa de uma aliança. O Senhor Jesus está te falando no teu coração agora. Por causa de uma aliança que ele tem com o pai dele. Aleluia. Por causa de uma aliança que ele viria para morrer na cruz do Calvário, para que você fosse livre. Irmãos, nunca houve na história um tempo de tamanho sofrimento psíquico como está acontecendo hoje.
Por que eu estou colocando Lodebar como o lugar dos teus sofrimentos, das tuas angústias? Porque é nesse lugar que o diabo está paralisando você. E aí eu vou te dizer, o Senhor tem falado constantemente ao teu coração. O Senhor tem mostrado a você constantemente. Eu sei que hoje eu sou só mais um que está falando a você sobre isso. Eu sei. O Senhor tem tratado das tuas emoções constantemente, te pegando na mão, tentando te trazer de Lodebar. E quando Ele confia e solta a tua mão e fala, caminha agora, você está voltando para Lodebar. Ele até te tira de vez em quando. Você vem, você dá uma olhadinha e Ele fala, caminha, filho. Porque o Senhor, Ele abre o caminho para você andar. Para de querer que o Senhor te arraste o tempo todo. Para com isso. Para de achar que o Senhor ainda tem mais alguma coisa para fazer. Ele já fez tudo. Ele já fez. O Senhor não tem obrigação, nunca teve, mas agora menos ainda. Ele já morreu na cruz do Calvário para te garantir a saída de Lodebar. Ele já fez esse pacto, essa aliança de sangue para garantir que você saia daí. Até quando você vai ficar em Lodebar? Até quando você vai se manter por aí? Aleluia. E aquele homem vive o que Deus preparou para ele. Mesmo com seus traumas. Era um menino lindo, corria, brincava, paparicado, mimado. De repente perde o pai, perde o avô, perde a família, perde as pernas. E cheio de traumas, ele se permite se assentar na mesa do rei. O Senhor não está falando assim, eu vou apagar teus traumas. O Senhor não está falando assim, eu vou, a partir de agora, esses traumas nunca mais vão ser lembrados por você. Lodebar não foi destruída, tá, queridos? Lodebar não foi como Sodoma e Gomorra, que caiu fogo do céu e destruiu, não. Lodebar continuou lá.